La reconstrucción de la historia toma su tiempo. Una aproximación a la verdad es, por decirlo, una utopía. Apenas conoceremos los fragmentos que alguna vez sucedieron, y de eso se ocupa el historiador, intentar alcanzar un trozo de aquella gran masa de realidad que alguna vez aconteció. En esta oportunidad, debo decir, tuve la oportunidad de acompañar a una investigadora amazónica, Marcela Fonseca Gómez. En Brasil, Marcela Gómez, alguien a quien le apasiona la historia del lugar donde nació, razón que la llevó a explorar las recónditas aldeas del norte del Brasil. Esta pequeña parte del mundo se llama Borba. Sin embargo, antes de arribar a la actual villa de Borba, se debe precisar, hay un viaje de varios días en barco, saliendo desde Belén alrededor de 5 días. Si se sale desde Manaos, 1 día y medio. Un viaje que, al igual que en el pasado, recorre gran parte del Amazonas y sus afluentes. Un viaje que, por más descriptivo, es único en su género y que vale la pena recorrerlo. Luego de varios días de viaje en las embarcaciones, llegamos al destino. Se trataba de una antigua aldea indígena ubicada dentro de uno de los afluentes del río Amazonas, el Madeira, aquel que aparece en las crónicas en el temprano siglo XVI y que fue para muchos el más difícil de navegar, sobre todo cuando se va a contracorriente. Y además, del que es preciso situar que durante una temporada específica del año, que se conoce como invierno amazónico, esta recibe una inmensa caída de lluvias y tempestades, que muchas veces no solo arrasa con villas ribereñas, también inunda muchos de los espacios vitales para la agricultura. Borba, princesa do Rio Madeira, mostrándonos la indomabilidad del salvaje estuario amazónico. Una vez en el centro de la villa, nos aprestamos a buscar un espacio donde acomodarnos, y como el mejor estilo del pasado, acudimos al abrigo de la iglesia, una casa de reposo que nos facilitó donde pasar algunos días, acompañados de algunas monjas en retiro que no se dejaban encontrar, para luego reconocer el lugar, explorarlo, caminarlo y por sobre todo indagar en las realidades del pasado colonial, que muchas veces no escapaban de los cotidianos asuntos del presente.
bem? Estamos em Borba, município do estado do Amazonas. Aqui que foi a antiga aldeia de Trocano no século XVIII. Trocano, por sua vez, foi a primeira aldeia missionária a ser elevada à categoria de vila de todo o estado do Grão-Pará e Maranhão, antiga capitania do Rio Negro. Então, esse processo de secularização, ou seja, essa transição da aldeia missionária de Trocano para a vila de Borba, atual município de Borba, se passa em razão das medidas antijesuíticas do período pombalino na Amazônia. Então, aquele que ficou conhecido como Marquês de Pombal, o Sebastião José de Carvalho e Melo, secretário de Negócios Estrangeiros do Reino de Portugal, sancionou uma série de medidas direcionadas à Amazônia, à Amazônia portuguesa, de cunho reformador, de cunho iluminista, ilustrado, que visava, digamos, retirar da administração religiosa a antiga aldeia e passar para as mãos da administração leiga, administração oficial lusa. No entanto, nos perguntamos como a aldeia se transformou em vila. Como e por que Borba foi a primeira vila da antiga capitania do Rio Negro, atual estado do Amazonas? Para a gente entender um pouco como se deu esse processo histórico, precisamos ir brevemente para a passagem do século XVII para o século XVIII e ver alguns antecedentes dessa transição da aldeia para a vila. Os antecedentes desse processo nos leva ao período das primeiras expedições ao Rio Madeira, ainda no século XVIII, na primeira metade do século XVIII, e também nos leva ao processo de formação das missões, assim como nos leva às dinâmicas dos povos indígenas que aqui habitavam naquele tempo. As três principais expedições lusas ou luso-brasileiras que por aqui passaram no Rio Madeira foram a de Francisco de Melo Palheta em 1722, um luso brasileiro, uma expedição oficial que tinha como objetivo estudar e mapear essa rota, uma rota muito promissora, tanto em vegetais, minerais, como uma rota promissora hidrográfica que ligava a fronteira entre a capitania do estado do Grão-Pará e a capitania do Mato Grosso, também ligava as fronteiras entre os impérios ibéricos na Amazônia, os territórios de domínio luso e espanhol nas Américas. Em 1742 também tivemos uma importante expedição, que foi a do comerciante português Manuel Félix de Lima, que também passou por essa rota, advindo da capitania do Mato Grosso em direção ao Grão-Pará. Também tivemos a expedição do secretário José Gonçalves da Fonseca, em 1749. Essas três expedições, cada uma ao seu modo, cada uma com os seus objetivos, contribuíram para a criação de uma base de argumentos em favor da ocupação lusa de toda a extensão do Rio Madeira. Então, antes da aldeia de Trocano se tornar essa importante aldeia missionária do longo curso do Rio Madeira, e antes dela se tornar esse arraial de apoio para essas expedições que por aqui passavam, outras missões também foram instaladas ao longo do curso do Rio Madeira e Tapajós. Por exemplo, a missão de Tupinambaranas em 1669. A missão de Tupinambaranas foi a primeira missão antes de Trocano a ser a central nessa região. Então, a missão de Tupinambaranas é o que hoje nós conhecemos pelo município de Parintins, no Amazonas. Ela se localiza no médio Amazonas e de lá se tornou um centro de irradiação de padres e outras missões, principalmente para o Rio Madeira. A partir de lá, em 1688,
foi estabelecida a missão dos Irurizes, onde quando os primeiros jesuítas se penetraram no Rio Madeira para além da sua foz, né? Foi a partir da missão de Tupinambaranas. Então, essas duas missões, na primeira metade do século XVIII, na passagem do século XVII para o século XVIII, foram fundamentais para a primeira penetração jesuítica neste rio. Trocando, por sua vez, começa a aparecer nos registros, nos documentos históricos, como aquela aldeia missionária que substituiu a antiga aldeia de Santo Antônio das Cachoeiras, fundada, assim como Trocano. Santo Antônio das Cachoeiras também foi fundada pelo padre João Sampaio, um padre português. Inclusive, é o nome desta praça onde nós estamos agora, Padre João Sampaio, fundador da antiga aldeia de Trocano. Então, quando em 1722 a expedição de Francisco de Melo Palheta, uma expedição que era oficial da coroa portuguesa, adentra o Rio Madeira, advinda do estado do Grão-Pará e Maranhão, vejamos bem, são longas distâncias. Então, quando Francisco de Melo Palheta e a sua tropa chegou no Rio Madeira, já era uma expedição cansada, uma expedição que já vinha passado por grandes sofrimentos, por falta de matença, né, que é o abastecimento, por falta de alimentação. Então, já era uma expedição enfraquecida quando chegou aqui no Rio Madeira. E quando a expedição encontrou o padre João Sampaio, este mesmo padre ofereceu ajuda a essa expedição, contribuindo com índios remeiros de sua missão, assim como alimentação e principalmente com dicas de navegação, né, com orientação em relação a essa rota hidrográfica. Então, na ocasião da expedição de Francisco de Melo Palheta, o padre João Sampaio, que já atuava desde 1712, 1714 em Canumã, no rio Canumã e no rio Abacaxis, acompanha a expedição de Francisco de Melo Palheta até a primeira cachoeira do Rio Madeira. E de lá, a expedição de Francisco de Melo Palheta avança o rio e João Sampaio retorna para os Abacaxis, para o rio Abacaxis. Dentro de um ano após o seu retorno para o rio Abacaxis, ele volta novamente a essa grande curva entre o rio Jamari, a entrada do rio Jamari e a primeira cachoeira do rio Madeira, e decide estudar a possibilidade de estabelecer uma missão ali, Santo Antônio das Cachoeiras. No entanto, os superiores do Pará, os padres superiores do Colégio Jesuítico do Pará, sempre o alertavam que essa localização geográfica era um tanto muito exposta às intempéries do clima e das doenças que assolavam a região. Afinal, geograficamente, essa é uma região muito rodeada por lagos. Inclusive, tem um lago aqui próximo do rio Canumã chamado Lago Sampaio, em homenagem ao padre João Sampaio. E os padres superiores acreditavam que, e de fato, os lagos eram muito propícios à propagação de doenças tropicais. Então, era um sertão ambíguo, muito representado de forma ambígua na documentação histórica dos padres jesuítas dessa época. Por um lado, um sertão muito propício às doenças tropicais, onde padres e indígenas passavam por muitas doenças e morriam. Por outro lado, também um sertão com muitos vegetais com propriedades medicinais. Um sertão muito promissor em gêneros como o cacau, o guaraná, que era um fruto de propriedade medicinal muito utilizado pelos povos nativos da região por ter um efeito diurético, então sanava as doenças, sanava febres, dava força e energia para os indígenas e também para os padres. Então havia essa ambiguidade nessa região. Por um lado, um sertão inóspito, por outro, um sertão promissor. Então, para o padre João Sampaio, era um local importante, interessante de se fixar. Mas para os superiores
do Grão-Pará, do estado do Grão-Pará, preferiam que ele se mudasse de local. Até porque se achava que essa região, por estar muito acima, né, há um grande barranco aqui na frente da cidade, de frente para o Rio Madeira, era muito exposto aos ataques dos indígenas não aldeados. Este era um aldeamento com muitos povos indígenas reunidos aqui para o trabalho da catequese com os missionários. Mas, para além daqui, havia outros povos indígenas, como os Mura. Então, acreditava-se que era uma região também muito exposta aos ataques dos Mura. Então, por volta de 1728, a missão era deslocada de local um pouco mais próximo, né, do que nós estamos aqui, nessa região que nós estamos, não tão perto da primeira cachoeira, e onde se fixa. E já em 1744, no catálogo da Companhia de Jesus, a missão de Trocano já aparece de fato com esse nome, Trocano, e não mais como Santo Antônio das Cachoeiras. Para além dessa formação de missões no curso do Médio Baixo Madeira, também aqui já havia uma intensa dinâmica de populações indígenas diversas. Então, essa é uma rota que tem um trânsito havia um trânsito muito grande, não só de padres itinerantes, prontos para ir de uma missão para outra, mas de muitos povos indígenas de diversas etnias, que hoje não conseguimos nem contabilizar com precisão. Mas, com alguns estudos da etnohistória, sabemos que nessa época, na passagem do século XVII para o século XVIII, os principais grupos indígenas, digamos, os hegemônicos, os mais importantes em grande quantidade e mais registrados nos documentos históricos, eram os Tupinambá e os Irurizes. Então, os Tupinambá, desde o padre Acunha, desde os registros do século XVII do padre Acunha, quando ele passou por aqui, já eram narrados como o grande povo hegemônico da Foz do Rio Madeira, Então, eles eram narrados como aqueles povos migrantes que vinham do que hoje conhecemos como Nordeste do Brasil, fugindo, migrando em razão do que eles passavam, das violências, dos regimes de trabalho que já se passava no litoral do Brasil. Então, os documentos históricos narram que já existe esse trânsito já desde essa época do Nordeste, passando pela Ilha do Marajó, subindo o grande rio Amazonas e chegando no Rio Madeira. Então, os Tupinambá se instalaram como um grande povo hegemônico aqui na região. Não só eles, mas também os Irurizes. Os Irurizes, ou os Iruri, eles habitavam, segundo os documentos coloniais, nessa região em que nós estamos agora, né? Então, era um povo também muito hegemônico, provavelmente não falavam o tupi, e eram povos muito com uma demografia populacional muito grande e tinham o costume, assim como os Tupinambá, de trazer outros povos, enfraquecidos ou não, para se juntarem a esses povos. Então, há diversos relatos jesuíticos de que os Irurizes, demonstravam a sua força em praça pública para os jesuítas. Faziam grandes visitas, procissões com as suas armas, com os seus vassalos, com os seus cativos. Então, eles andavam todos em grupo, com um volume de gentes muito grandes, integrados aos Irurizes. Então, eles faziam grandes procissões para demonstrar a sua força perante os padres, né? Então, percebe-se que, para se estabelecerem nessa região, os jesuítas tiveram que traçar muitas estratégias de aproximação, principalmente com os povos hegemônicos da região, os Tupinambá e os Irurizes. Inclusive, por exemplo, o padre Rodolfo Pérez, que era um padre suíço, um dos fundadores da missão dos Iruri, antes de Trocano existir, em demonstração de aliança com os Irurizes, leva o filho de um dos principais
dos Iruri, um dos caciques dos Iruri, para estudar a língua geral no colégio jesuítico em Belém. Então são essas trocas de favores, alianças e vassalagens que se torna extremamente importante para que a aldeia de Trocano se fixasse e se estabelecesse como uma das principais aldeias missionárias do grande curso do Rio Madeira. Luego de una pequeña caminata, llegamos a la parroquia de Nuestra Señora Aparecida, la que tenía bajo su responsabilidad el cuidado y la administración de la iglesia en formato de maloca indígena, en un lugar retirado del municipio de Borba. Paróquia Nossa Senhora Aparecida em formato de maloca, formato de oca indígena. Paróquia de Nossa Senhora de Aparecida, no município de Borba, Amazonas. Interessante mostrar ela porque é um exemplo nítido e importante de como a Igreja Católica na Amazônia, através dos anos, traçou suas estratégias de estabelecer-se neste território, de se estabelecer enquanto vila num lugar que outrora foi uma aldeia missionária. Então, não à toa constrói-se num município que um dia foi uma aldeia missionária uma paróquia em formato de maloca, certo? Então, é um bom exemplo das estratégias do modus operandi jesuítico, já que estamos em um município com histórico de atuação jesuítica, de se estabelecer-se de forma mais duradoura. Por exemplo, essa paróquia com o formato de maloca, percebe-se que houve uma tentativa da Igreja Católica de estabelecer um contato entre o universo cristão e o universo indígena. Essa tentativa de diálogo, veja, é só uma tentativa, porque nem sempre na prática se estabelece. Mas essa tentativa de diálogo entre esses dois mundos foi o que garantiu por muito tempo que a Igreja Católica se estabelecesse e fizesse a sua manutenção ao longo do tempo numa região que tem uma cultura forte e um histórico, uma cultura nativa indígena muito forte. É uma espécie de mediação cultural assimétrica, digamos assim. Porque, apesar de haver uma tentativa de diálogo entre o mundo cristão e indígena através de uma paróquia em formato de maloca, o objetivo é a catequese, o objetivo é a cristianização de uma população indígena, né, que tinha outra concepção e cosmologia e modo de vida e de ser e estar nesse mundo. Digamos, é uma relação assimétrica, mas é uma relação interessante da gente perceber, porque ela está presente ainda no nosso cotidiano, né? O quanto a Igreja Católica, ao longo dos últimos 2, quase 3 séculos,
se adaptou ao universo amazônico. Assim como, por exemplo, a língua geral no período colonial, no período em que essa região foi uma aldeia missionária. A língua geral também foi um instrumento da Igreja Católica de mediação, de tentativa de mediação entre esses dois universos, o cristão e o indígena. A língua geral, que mais tarde convencionou se chamar de Nhangatu, foi uma língua franca que foi criada a partir de elementos do universo cristão, do latim, da língua portuguesa, da doutrina católica cristã, com elementos e palavras da língua tupi, do antigo tupi. Então, foi uma língua criada para a tentativa de se comunicar num mundo muito complexo, que era o universo colonial na Amazônia, onde as trocas comerciais, culturais, políticas entre indígenas, colonos, administradores coloniais e missionários era intensa. Então, assim como a língua geral no século XVIII foi uma tentativa de mediar relações naquele mundo diverso e complexo, essa igreja, essa paróquia de Nossa Senhora Aparecida, em formato de maloca, criada não muito distante, provavelmente, se não me engano, tem cerca de 15 anos, também, assim como outrora, também é uma tentativa de se aproximar e trazer para si mais fiéis. La historia de Borba, como de muchas otras regiones de la Amazonía, es fascinante. Un mil historias que se van reconstruyendo cada día. Y todo esto haciendo parte de la cultura local, para que las futuras generaciones no olviden de dónde vienen y por ende sepan hacia dónde van. Aquellos días de visitas y caminatas se habían agotado, y como en todo, nuestro tiempo en Borba había terminado. Sin más dilaciones, tomamos cursos diferentes, uno dejándose guiar por las aguas y otro navegando a contracorriente.